Fala meu amigo, minha amiga advogada, nesse vídeo nós falamos sobre fixação de honorários, um assunto extremamente delicado em que recebemos uma aula aqui compartilhando contigo sobre, por exemplo, quais são as estratégias possíveis na hora de passar o preço para o cliente. Será que é timesheet? Será que é preço fechado? Será que eu olho a tabela? E principalmente, como precificar, quanto custa a sua hora para um grande negócio. Tivemos alguns insights aqui super legais com um advogado que está no dia a dia todo para grandes projetos e nos dá literalmente vários insights interessantes para você aplicar na sua forma de precificar. Verdade, sensacional, baita aula. Eu vou entrar no último bloco aqui, que, cara, o assunto geralmente é um tema delicado para tratar tanto com o cliente, como até mesmo frente à OAB, né? Porque é um assunto delicado, um assunto antigo. Cara, honorários, fixação de honorários versus tabela da OAB. Que você tem para nos ensinar sobre isso? Quanto você olha? Vou fazer uma pergunta bem difícil para você. Quanto você olha a tabela da OAB na hora de fixar os seus honorários hoje? Não tenho a menor ideia de qual seja a tabela da OAB. Polêmica. Não sei, cara. Tipo, não sei. Assim, de verdade, não sei, porque o que eu faço, na verdade, não é... Assim, nunca pensei na tabela da OAB. Nunca trabalhei no escritório que a tabela da OAB fosse uma referência. Não sei nem se boa ou se ruim. Sei. Tá? Talvez você esteja perdendo dinheiro e não está olhando a tabela da OAB. Talvez. Bem talvez, né? Não sei, pode ser que sim. Eu me lembro uma vez um cara disse, pô, mas a propósito, você está muito acima da tabela da OAB. A gente se olhou e falou, tá bom, ok, mas nossa proposta é essa. Tá bom, né? Uma vez, tá ok. Não, e faz tempo ainda. Um cara que era filho de um professor de direito que tinha sido meu aluno. Olha isso. Quer que eu repita a pergunta? Não, eu tô só organizando assim. Perfeito. Qual que é a chave da precificação? O professor faz diferente, então, organizando o raciocínio. A 3 segundos, chave, a chave da precificação é a transparência. Primeira coisa, né? Que tipo de honorário que você vai fazer? Todo cliente, né, tem um gabarito, todo advogado tem um gabarito do seu cliente e o cliente do advogado, né? Que nem Tinder, tem que ter um match. Se eu for procurar, sei lá, o advogado mais renomado de direito societário para fazer um contrato social de uma microempresa, ele vai dizer, claro, né, tal, né, e vou pagar muito mais caro do que eu daria para um advogado recém-formado que tem plena capacidade de fazer aquilo. Então, a primeira coisa, né, assim, qual é o tipo de cliente que você quer? Coisas que me parece que funcionam, né, intuitivamente. A primeira coisa, essa relação é uma relação episódica ou duradoura? Essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque recorrência, eu acho que é uma das coisas mais importantes na receita do escritório. Se você tiver uma organização de receitas que consiga te gerar uma certa linha de revenue constante, né, que no startup, maior, né? Você diria assim, uma vaca leiteira, né? Cara, você consegue organizar a sua vida muito melhor em termos de gestão de custos. O que os advogados geralmente fazem? Eles vivem picos e vales de receita. E é muito difícil viver nisso, cara, nessa ciranda financeira. Tem alguns advogados, alguns setores, o criminalista, né? Dificilmente o criminalista consegue linearizar uma receita, porque, né, cara, é um caso... de carreira, né? Sim. Mas o criminoso de carreira, cara, não sei se ele paga uma mensalidade ali, né? Tipo, olha, uma vez por mês eu preciso do senhor aqui pra me tirar. Pois é, uma vez por mês eu tenho um HC aqui. Tá aí uma sugestão, né, de mercado, né? Pô, você vê que o cara já não é réu primário, né? Já é incidente algumas vezes. Faz um mensalista pro cara, mensal, né? Então a primeira coisa, assim, essa relação vai ser episódica ou não, né? Ou você pode, né, tentar. E dá para transformar uma relação episódica numa relação recorrente? Dá, e toda relação recorrente, ela tende a começar com uma relação episódica. Você não vai contratar um advogado, né, em bases habituais se você não testou ele. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque tem um contraponto aí. A gente, como cliente, não gosta de relação recorrente. Nem sempre, né? Salvo que a gente fala, vender advocacia consultiva e tal, mas a verdade é que a advocacia consultiva ela é restrita a negócios, né? Negócios muito específicos. Aí você fala, vou contratar um advogado para resolver um contrato. Exemplo, aqui a gente pegou um contrato agora de veste, pegamos um escritório super legal, um advogado bacana. A intenção dele, óbvio, deixa eu dar continuidade nisso. Peraí, eu gosto de receber no recorrente, mas na hora de pagar no recorrente... É que talvez assim, exato, né? É uma questão financeira. Claro. Cara, todo mundo quer fazer um bom negócio. Perfeito. Você não vai dizer assim, cara, me paga aí R$2.000 por mês para eu fazer, sei lá, o que você queira que eu faça. Né? Mas eu não falei em trabalho recorrente, falei receita recorrente. Geralmente, porque aí pouco, né, o processo como funciona. Né? O processo, ele tem uma estrutura financeira que pouca gente pensa nele. Né? Você está vendendo, no fundo, hora. Né? Todo mundo está vendendo hora dentro dessa questão.
E ele tem picos e vales também. Tem momentos que você trabalha muito, momentos que você trabalha pouco, e você tem que precificar isso. Eu tenho fugido de hora técnica, que eu acho que é uma questão que deixa muito quadrada a relação com o cliente. Muito bom. Assim, cara, tipo, eu tento, né? Porque eu li bastante sobre honorários, é engraçado, né? Depois eu posso até passar para vocês uma bibliografia básica, mas é em língua inglesa. Um cara chamado Patrick Lamb, ele tem um livro sobre honorários, ele diz uma coisa que para mim é muito verdadeira. O advogado nunca quer tomar o risco. Ou ele só quer tomar o risco bom, né? Que é o success fee. Mas ele não toma o risco do erro de precificação dele. Isso é um risco do advogado. Cara, se eu acho que eu vou trabalhar pouco numa causa, eu trabalho muito, não é meu cliente que tem que pagar o erro de diagnóstico. Então eu tento fazer preços fixos. Alguns clientes não gostam, mas a maior parte gosta. Você não atua com timesheet? Eu tento não atuar com timesheet. Eu tenho alguns contratos com timesheet, mas porque o cliente quer que Você acha seja. que ainda funciona? O cliente ele vê com bons olhos o timesheet? Cara, eu tenho o timesheet no escritório que me contratou lá. Eu não sei, tenho opiniões conflitantes sobre isso, cara, como cliente. Eu acho horrível o timesheet. Eu mas acho que ele cria um desincentivo Eu fico em cima do na cara pra relação. Porque, Sabe primeiro, o que? Parece que a gente joga contra. Eu tinha um sócio que falava isso. Quando você tem um processo como esse, né, fazendo uma analogia, ele quando ia contratar, por exemplo, um arquiteto, contratar um engenheiro, ele falava assim, olha, nós definimos um orçamento e aquilo que nós economizarmos a partir disso, certo? Nós dividiremos o lucro aqui, né? Então ele falava, você tem que aprender nas negociações, nas relações, sempre criar um mecanismo que os dois estejam jogando juntos. Quando você tem um timesheet, né, como você bem colocou, que o advogado ele gosta do risco bom, parece que o cliente sente que, poxa, se esse cara resolver trabalhar muito, dar mais trabalho, eu tô ferrado, né? Mas você normalmente coloca um máximo, né? Tipo, no escritório Não, que a gente sim, tem tudo lá, bem. a gente tem 10 horas por mês. Você limita, né? Se você usar 5, no outro mês vira 15. É. Se você usar 20, no outro mês corta. Mas tem uma linha tênue ali, né? Anual. Tem uma- você precisa de uma referência, por exemplo, quando você pegou um contrato que tenha por assim dizer, um nível de serviço que pode variar muito, a hora vai ser o elemento de precificação. A questão é como é que você vende essa hora para o cara. Né? É um desalinhamento de expectativas se você permitir que o advogado crie sua remuneração de maneira discricionária. Isso pode ser desde um processo muito claro, em que o advogado está fazendo tudo bom para o cliente, mas o cliente não percebe isso. E aí fica o pior das conversas, cara, eu dou o meu melhor e você não me reconhece, né? Parece aquele papo de DR, né? Mas aí tem uma outra relação. Tô vendo o advogado falar isso. O advogado cria um estímulo para sempre chegar no teto. Cara, pode ser 10 horas, cara. É natural. Coincidiu. Vou chegar nas 10 a horas. mais aqui, né? Eu vou fazer uma pesquisa para você, se vai melhorar, não vai melhorar. Assim, expectativas em alinhamentos. Eu acho que o timesheet cria pontos de desgaste se não tiver muita maturidade das duas partes em lidar com ele. Né? Legal. É aquela coisa assim, tipo, a gente está colocando... Em tese, ele funciona muito bem. Porque ele é a métrica perfeito, né, medido faturado. Na teoria, sim. Porém, né, ninguém de nós gosta disso. Né? Ninguém quer saber. Né? As pessoas querem comprar um nível de serviço. Isso vale para a empresa. Eu não quero entrar no meu banco e saber quanto que é o salário da gerente, quanto que eu gasto de café. Eu quero a experiência e você me cobra. Tá? Na advocacia, tentar gerar isso a partir da ideia de que a precificação, primeiro, ser muito transparente. Né? Acho que um dos tabus, na verdade, é conversar. Eu pergunto pro meu cliente assim, cara, mas o que você acha? Você tem orçamento para isso? Porque a empresa lida na decisão de contratação olhando para o seu orçamento. Não adianta você querer que o cara distorça o orçamento, a não ser que seja, né, um evento completamente fora da curva. Sim. Então se adapta a ele. Porque se o cara disser não tem orçamento para você, é uma resposta fair. Você dizer, cara, então podemos, né, fazer uma coisa diferente, né? A gente começa mais simples, depois fica mais complexo. Então, assim, o que me parece? Converse sobre honorários de uma maneira profissional. O teu cliente nunca vai saber por que você chega num preço. Porque o intangível que você está pagando na advocacia. Essa que é a questão. Tá? O nome na porta. O nome na porta, a experiência acumulada, a chance disso. Claro que isso é um goodwill que ele fica... Se o cara quiser tentar entender por que você chega nisso, ele não vai chegar. Né? Não existe uma fórmula matemática. Existe você dizer qual é o teu custo mínimo, qual é o teu break-even, mas qual é o fator, né, que você tem de rentabilidade. Por que, sei lá, se eu for contratar, sei lá, o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, provavelmente ele vai me cobrar, sei lá, $5.000 a hora dele. Perfeito. E vai ser um bom investimento. Porque, assim, se for um caso que tenha
que tenha rapport para ele, cara, ele vale cada centavo, né, disso. Então a primeira questão, esse multiplicador ele não é explicável, mas os mecanismos, né, de que você levou em consideração, a complexidade, o tempo que você demora para atender isso, né? Eu faço mais ou menos uma estimativa de horas. Cara, para eu atender, para fazer um enxoval inicial do teu trabalho é tanto. Geralmente eu gero a rentabilidade linear, porque um processo ele tem custo todo mês. Eu tento linearizar isso com um honorário de manutenção. Se o meu cliente não quer honorário de manutenção, necessariamente eu vou aumentar o honorário de entrada dele, porque esse que é o problema da causa ficar mal atendida, né? É que os escritórios geralmente fazem esquemas de pirâmide financeiras com eles mesmos. Você me dá, mas é verdade, assim, tecnicamente é o esquema Ponzi, né? Você me dá um contrato, sei lá, eu te cobrei 50 mil reais do teu, Guilherme. Aí eu pus meu dinheiro, falei, cara, eu tô rico, bicho, vou trocar de carro, tá? Eu vou deixar 10, pagar tributo, né? Paguem tributo, crianças, não tentem fazer uma loqueiragem, né? Depois, dormir tranquilo, cara, com o fisco é um dos grandes ativos chega, da vida. É, não precisa, né? Tem gente que tem um apetite de fazer as coisas, né, de uma maneira, né, heterodoxa. Enfim, primeira coisa, vai sobrar um dinheiro no caixa e eu imediatamente vou me apropriar desse dinheiro. Vou trocar de carro, vou pra praia, lá, né? tal, Sobrou dinheiro no caixa. O cara mistura o caixa dele com o caixa do operador. Só que esse caso teu, cara, ele vai demorar 5 anos. Que ele vai continuar dando trabalho. Perfeito. Né? Aí eu peguei esse dinheiro. O que eu acredito que vai acontecer? Que o Yuri vai chegar no mês seguinte com outro caso desse. E aí eu vou pondo, né, um pipeline de entradas, mas o dinheiro não fica associado ao processo. Todo mundo conhece escritório, né? Cara, aquelas causas que são boas, mas não são rentáveis naquele momento e ficam encostadas. E aí ninguém faz. Aí, por isso que eu te disse, o problema da qualidade do atendimento também é um problema financeiro. Porque os advogados queremos causa nova. Você recomendaria, por exemplo, até uma diluição? Poxa, eu estou projetando isso aqui para 5 anos, vou provisionando. Você teria que provisionar. Cara, se são 5 anos, é como se você botasse um envelopinho e eu vou separando todo mês. Você trabalhou 10 horas, você é advogado daqui. Exato. Essa é um pouco a lógica do projeto também para o processo. Perfeito. Cara, tipo, qual é o budget do projeto? Cara, se você não tiver mais budget para pagar aquilo, cara, tipo, aquilo já tá deficitário. Faz bastante. E o cara nunca sabe, o que eu digo assim, o advogado não sabe quando ele ganha, ele perde dinheiro, ele vai num bolão, né? É tudo um fluxo só. Eu até te perguntar aqui uma coisa que é interessante, que é assim, em que momento muda o valor da sua hora? A hora que você pode dar aquele upgrade. A hora que você sente assim, porque... Vou dar um contexto aqui para ver se, né, se você fizer a pergunta certa, mas eu penso o seguinte, né? Pô, se eu sou um escritório... pode ser. Se eu sou um escritório com 3 advogados, né? Esses 3 advogados dependem de mim, associados, independentemente, eu tenho um custo, certo? Então eu tenho que repassar aquilo, tem margem, né? Tem um fator multiplicador. Mas também tem outro fator, que é o fator da tua experiência no mercado. No momento que você fala, pô, acho que eu tô grandão, vou colocar um preço maior. Então eu pergunto para ti, que momento muda isso, né? É que acho que cobrar por hora já é uma coisa de um advogado mais sofisticado. Né? Você vai fazer que, como você calculou ali, até para dar um contexto, você falou assim, pô, eu calculo X horas, mas em algum momento você vai ter que calcular um fator que seria a hora para dar o preço fechado, não passar o valor por hora, né? Essa lógica, entendeu? Quando é que você muda? Quando é que você muda, que você sente? Na verdade, são 2 jeitos. Quando é que você consegue aumentar os seus honorários ou cobrar mais? Né? Você está dizendo assim, cara, no fundo você está alocando horas, você está usando esse delta de ampliação como fator. Quando é que você começa... Primeiro, você tem que ter uma referência de mercado. O que teus concorrentes mais ou menos cobram. Boa. A segunda coisa é, além disso, né, você tem que fazer uma proposta fair para o cliente. Vou dar um exemplo aqui. Né? Você tem que entender o negócio do teu cliente e o que ele está disposto a pagar. Né? Voltando à analogia do restaurante. Né? Quantas vezes você vai no restaurante mais fino da cidade? Cara, você vai uma vez... Né, 10 vezes na vez. Você pode ser excêntrico e comer todo fim de semana no restaurante mais caro da cidade, mas você é excêntrico e rico. E rico e excêntrico, né? Fica pobre rápido. Né? Que seja excêntrico com gasto de dinheiro. Agora qual é o restaurante? Eu brinco, meu escritório é aquele restaurante de conforto. Cara. Você vai, você sabe que você vai encontrar, né, os pratos que você gosta, num preço ok, num serviço que te atende ok, e você vai muitas vezes a ele, né, e né, que é o famoso mito do escritório boutique. Eu tenho escritório boutique. Cara, para você ser um escritório boutique, teu custo fixo tem que ser muito baixo. E é assim, cara, a gestão do custo fixo é o que mata qualquer negócio. Então, tem essa de boutique que o teu custo é alto. Você consegue trabalhar sozinho, você e um assistente,
né? Porque senão você vai segmentar, né? E não tem problema que você tenha níveis de serviço diferentes no escritório. Eu tenho causas, né, que são hiper estratégicas e tenho uma carteira, cara, de processos recorrentes. É evidente que o nível de trabalho nas duas coisas não é o mesmo. Você não pode gastar o tempo que você gastaria num processo estratégico, num caso de juizado, e vice-versa, né? O vice-versa é ainda pior. Você deve ter percebido que este é apenas um corte de um conteúdo muito maior do que isso, que a gente entrega estas informações e outras que a gente questiona aqui o nosso convidado. Então vou deixar o link para você do episódio completo no YouTube, mas se você preferir apenas ouvir todas as plataformas de áudio principais, Spotify, Deezer, Apple Podcast, você vai encontrar esse conteúdo, certo? Não esquece, esse é o momento que a gente pede para você ativar o sininho e se inscrever aqui no canal para você ficar sabendo quando a gente traz esse tipo de conteúdo, por exemplo, ao vivo, e quando a gente traz esse tipo de conteúdo gravado, cortes, enfim, para você sempre receber uma informação útil, relevante. Então não esquece, deixa o seu comentário e se inscreve aqui no canal. E para finalizar, quero te convidar para assistir 2 vídeos que fazem muita diferença aqui no canal. O primeiro a gente fala sobre, obviamente, como captar clientes na advocacia, e o segundo é sobre Instagram para advogados. Afinal, como é que você faz para usar essa mídia de maneira que você consiga gerar algum tipo de relevância para no futuro gerar negócio para o seu escritório? Espero que você goste. Não esquece, depois deixa o seu feedback aqui pra gente. Um abraço e até os próximos vídeos.